graça e paz que excede todo entendimento, possa guardar e blindar vossas mentes e corações em Cristo Jesus. Estamos aqui para o nosso encontro de meditação na Palavra do Eterno. Eu quero, antes de tudo, comunicar aos irmãos que eu havia dito, e nessa semana, no dia 14, próximo domingo, nós estaríamos retornando para o nosso culto à noite, apenas o culto à noite, aos domingos, mas em vista aí as alterações que foram feitas no sentido da permanência do isolamento social, a gente vai aguardar mais um pouco. Eu pedi aos irmãos desculpa pelos transtornos, mas a verdade é que é para preservação da saúde, da segurança dos irmãos. Sabemos que tudo isso não abala a nossa fé, porque nossa fé, o nosso coração está guardado em Cristo Jesus. Mas eu quero que os irmãos vejam também esse tempo como uma oportunidade de cada um de nós anunciarmos o Evangelho mesmo de nossas casas. Nós temos a oportunidade, cada um dos irmãos, de estar compartilhando aí esses vídeos da mensagem que está sendo pregada, da mensagem que está tendo anunciada. Então a igreja, na verdade, ela não parou. O templo físico parou, as portas estão fechadas, mas nós, como igreja do Senhor Jesus, temos assim a oportunidade, mesmo dos nossos lares, compartilhar o amor de Deus através dos vídeos, das mensagens que têm sido pregadas, dos louvores que nós colocamos aqui também para entoarmos. Então, irmãos, nos ajude nesse tempo, compartilhando esses vídeos, e vamos esperar no Senhor que Ele tem o controle de todas as coisas. A palavra de Deus diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então não desanime, não desista, continue firme. Lembre-se que é para preservar os irmãos. Eu não posso exigir dos irmãos que estejam aqui entendendo que tem sido um tempo difícil, ainda que nós temos observado aí em alguns lugares as pessoas com aglomeração, mas eu não posso trazer os irmãos para a igreja sabendo do risco que está diante de nós. Então, para preservação, segurança dos irmãos, nós vamos aguardar mais um pouquinho. Então eu tenho talvez a ideia ou a vontade de que pelo menos até o dia 1º do mês de julho a gente possa começar a retornar com segurança, com tranquilidade, sabendo que o Senhor, Ele tem cuidado de nós, tem nos direcionado e tem aquietado o nosso coração. Então aproveite esse tempo para compartilhar aí a mensagem, criar salas de vídeo com as mensagens que nós temos colocado aqui diante para os irmãos, aqui também que tem sido o nosso culto, Então, irmãos, nos ajude nesse sentido, tenha um pouco mais assim de paciência, vamos esperar no Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Amém? Dito isso, eu quero compartilhar com os irmãos hoje um texto de Mateus capítulo 6, o verso de 25 a 7. Mateus capítulo 6, o verso de 25 ao 27. Então nós vamos compartilhar esse momento, esse texto, e eu quero usar como tema para esse texto nesta noite, como tema o seguinte: o tempo e as solicitudes da vida. O tempo e as solicitudes da vida. Antes quero também agradecer a todos os irmãos e amigos que têm aí nos acompanhado no Facebook, no YouTube, nas redes sociais, nos acompanhado, compartilhando, curtindo. Você que ainda não assinou lá no nosso canal do YouTube, você pode também clicar lá no link do YouTube, onde nós temos colocado aí, e curtir ali o nosso canal, se inscrever no nosso canal. Você que também assiste esse vídeo pela nossa página, time JBP, também pode curtir a nossa página e assim mandar mensagem, até mesmo pedidos de oração. Nós estaremos assim orando também pelos seus pedidos de oração, compartilhando aí um pouco daquilo que Deus Ele tem feito na nossa vida. Então nos ajude, Deus lhe abençoe grandemente nesse tempo. Vamos para a leitura do texto, Mateus capítulo 6,
de 25 ao 27. E o texto diz assim: Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o mantimento, e o corpo mais que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem juntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta? Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Vamos orar. Ó Deus, no nome de Jesus, quero te agradecer, Senhor, por esta noite, pelo dia que o Senhor nos deu, por esse tempo onde nós podemos, Senhor, compartilhar o teu amor, compartilhar a tua graça, compartilhar as tuas misericórdias, razão de não sermos consumidos. Muito obrigado, ó Deus, pela vida de cada pessoa que nesse momento nos assiste, que a tua paz, que a tua graça, que o teu agir seja sobre a vida de cada um desses que nos acompanha. Que o Senhor abençoe poderosamente a vida de cada pessoa que tem nos acompanhado nessas transmissões. Fala o nosso coração nessa noite aquilo que precisamos de Ti, Senhor. Conforta a nossa mente e o nosso coração. Muito obrigado por tudo, pedimos, Senhor Deus, e agradecendo também, pedindo perdão por nossas faltas e pecados. Nós oramos em o nome de Jesus. Amém e amém e amém. Quando nós olhamos esse texto, e acredito que esse tempo tem sido um tempo de muitas preocupações, instabilidades por conta dos nossos governantes, a crise por conta dessa pandemia anunciada, a crise financeira que vai se agigantando, né? E aí eu faço a pergunta para cada um de nós: o que é que nós podemos fazer tendo em vista tudo isso que está diante de nós? O que você tem feito nesse tempo onde nós temos vivido essa crise que está diante de nós, no sentido do isolamento, de instabilidade, seja ela financeira, seja ela na saúde, seja ela em todas as áreas de nossas vidas que nós estamos vivendo nesse momento, né? Estamos de fato sendo como que pressionados por todos os lados, com tantas e tantas situações e questões que vêm diante da nossa vida. São tantas coisas, e é interessante esse texto, por isso nós colocamos o texto como o tempo e as solicitudes, as necessidades da nossa vida. Então, a primeira coisa que nós podemos fazer, à luz dessa pergunta que eu lancei para os irmãos, dizendo o que nós podemos fazer, eu digo que uma delas, primeira, é que nós estejamos alerta às orientações de Jesus, sobretudo aquilo que ele tem a dizer nesse texto. Quando ele começa esse verso 25, nós precisamos trazer a nossa atenção para esse texto, porque ele começa dizendo no verso 25: por isso vos digo, e aí ele vai dizer: não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vossa vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestiário? Mas o que eu quero trazer como a chamada da nossa atenção é quando ele diz: por isso vos digo. E aí a pergunta é: o quê? Por quê? Por que ele nos diz isso? E quando nós voltamos ao contexto desse texto, né, nós precisamos entender o que é que Jesus dizia antes. E ele diz: por isso vos digo. Mas o que Jesus dizia antes? Do que Jesus tratava antes com essas pessoas com as quais ele está agora discorrendo sobre esse assunto, no que nós entendemos por solicitudes da nossa vida. Então, antes de abordarmos esse ponto, nós precisamos saber ao que Jesus se referia. Na verdade, do capítulo 5 ao capítulo 7 desse livro de Mateus, Jesus trata de vários aspectos da nossa vida,
vários aspectos importantes para a nossa vida, mas eu quero apenas destacar os que ocorrem aqui no capítulo 6, especificamente. Mas eu quero dizer desses pontos que Jesus está discorrendo no capítulo 6, que são importantes da nossa vida. Por isso ele passa a dizer, a partir do verso 25, que ele diz no sentido de sermos cuidadosos com questões materiais para a nossa vida. Então, no capítulo 6, de 1 a 4, Jesus vai falar sobre a prática da justiça, a necessidade de praticarmos justiça, de sermos justos, de fazermos aquilo que é correto. Então esse é o primeiro ponto que Jesus trata no capítulo 6. O segundo ponto que Jesus trata no capítulo 6 ainda, ele vai falar sobre a importância de uma oração sincera. Nós sabemos que orar é falar com o Senhor. Então ele vai tratar dessa importância de fazermos uma oração sincera, do verso 5 ao verso 8. Do verso 9 ao verso 15, ele nos vai dar a instrução da oração modelo, a oração do Pai Nosso, a oração que de fato nos mostra a maneira pela qual nós devemos nos apresentar diante de Deus, até mesmo como devemos lidar com as pessoas, como precisamos entrar diante da presença de Deus. Então o Pai Nosso, na verdade, é uma instrução para a nossa vida também, de como nós devemos nos portar diante de Deus, no sentido de entender a sua vontade para a nossa vida. Então, do verso 16 ao verso 18, ele vai tratar também da questão do jejum, da necessidade do jejum em nossas vidas. No verso 19 ao 21, ele vai tratar da definição daquilo que é mais valioso para a nossa vida, no sentido de que o nosso coração estará naquilo. O que é que você tem colocado como mais valioso para a sua vida? Então, esse texto, ele vai dizer que ali estará o seu coração. A outra coisa que ele vai tratar no capítulo 6 é a importância de estarmos na luz e não nas trevas. Os versos 22 e 23. E depois ele vai entrar no verso 24, dizendo que nós precisamos decidir a quem vamos servir. Não é possível servir a dois deuses. Então ele vai tratar desse assunto, e quando ele finaliza isso, ele vai entrar agora no verso 25, a partir de quando nós começamos a nossa leitura, quando ele diz: por isso vos digo. Por todas essas coisas, ele nos diz agora que não devemos andar ansiosos, cuidadosos. O texto vai dizer: não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vossa vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestiário? Então ele vai trazer à nossa mente, o nosso coração, que há coisas muito mais importantes do que essas que muitas vezes tiram de nós o nosso sono, que muitas vezes tiram de nós a nossa paz. É nesse sentido que ele vai nos chamar a atenção nesse texto. E é interessante que lá em 1 Pedro, capítulo 5, verso 7, Pedro vai dizer: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Quando nós lemos esse texto, ela é a confirmação daquilo que Jesus já está dizendo lá no início do capítulo de Mateus, capítulo 6 de Mateus. Então Pedro dá esse testemunho dizendo, lançando sobre ele, que nós devemos lançar sobre ele, o Senhor, todas as nossas ansiedades. Por quê? Porque ele tem cuidado de vós. Então, nós precisamos ter essa preocupação no sentido positivo de colocar no Senhor as nossas ansiedades. Jesus praticamente afirma que a preocupação é pecado, ou seja, você se ocupa antecipadamente de algo, preocupação.
você está se ocupando de algo antecipadamente, sofrendo antecipadamente. E a vontade de Deus é que nós descansemos nele, é que nós esperemos nele. Então podemos dar até nomes bonitos à preocupação, chamando de aflição, chamando de fardo, chamando de cruz a ser carregada, mas os resultados são os mesmos, né? São os mesmos. Às vezes, em vez de nos ajudar a viver, mais a ansiedade, ela encurta a nossa vida. O Mateus capítulo 6 e 27, ele vai usar o termo andar ansioso, ou seja, andar ansioso significa ser atraído por direções diferentes. Andar distraído, no grego, ansioso, né? Significa ser atraído para direções diferentes, por causa da ansiedade. Por conta da ansiedade e preocupações, somos atraídos para direções diferentes. E o grande exemplo disso nós vamos encontrar no livro de Lucas capítulo 10, o verso 40 e 41, quando Jesus ele chega na casa de Marta e Maria. Você conhece essa história, conhece esse texto? Então Jesus vai dizer para Marta, o texto vai dizer assim: Marta, porém, andava distraída em muito serviço, e aproximando-se disse: Senhor, não se te dá que minha irmã me deixe a servir só? Diz-lhe que me ajude. Respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa, afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Então aqui Jesus já está nos dando a dica. Muitas vezes ficamos ansiosos com uma série de coisas. É claro, o contexto que nós vivemos hoje, de fato, se não ficarmos com os nossos olhos fitos no Senhor, na sua palavra, nas suas promessas, vamos realmente ficar ansiosos, preocupados, desesperados, desesperançosos. Mas esse é o momento em que cada um de nós precisamos, de fato, exercitar a nossa fé. Esse é um tempo em que nós precisamos, de fato, descansar no Senhor, porque a palavra de Deus diz que o justo viverá pela fé, e fé é algo que não tem como se explicar. Você tem e pronto. Isso é fé. Fé é confiar plenamente no Senhor. Não é apenas acreditar, é confiar plenamente no Senhor. Sabe qual é a diferença entre acreditar e confiar? É muito grande. É como aquele homem que atravessa de um penhasco do outro em cima de uma corda, e aí ele atravessa ali esplendidamente pelaquela corda, né, de um penhasco para o outro, atravessa, todo mundo bate palma, e aí todo mundo pedindo aquele homem: volta, volta, para que ele voltasse novamente para o outro lado daquela corda, né, andando pelaquela corda bamba. E aí ele disse não, mas aquelas pessoas insistiram, né, que ele voltasse novamente naquela corda bamba, andando para o outro lado. Então ele disse: traga um carrinho de mão, traga um carrinho de mão. E aquelas pessoas, né, ficaram assim olhando ele: quem vai entrar nesse carrinho? Quem pode entrar nesse carrinho para eu atravessar para o outro lado? Ninguém se habilitou, ou seja, ninguém confiou em que ele o levasse a outro lado. Acreditar que ele atravessaria a corda para o outro lado, todos acreditaram porque viram, mas ninguém quis entrar ali no carrinho para que ele atravessasse para o outro lado. É exatamente nesse sentido que nós precisamos confiar no Senhor. Ter fé não é uma fé cega, mas uma fé consciente daquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Quando nós olhamos para a história do povo de Israel, podemos observar, à luz do que o texto já nos mostra, vários milagres tremendos feitos pela mão de Deus. E isso precisa ser suficiente para cada um de nós crer no seu poder, na sua ação sobre nossas vidas. Nós precisamos confiar nisso. Nós precisamos de fato confiar em Deus, depositar nele a nossa fé, descansar nele a nossa fé. Então, o tempo e as solicitudes da vida.
A segunda coisa que nós precisamos, por enquanto eu estou falando das solicitudes, mas eu vou entrar na questão do tempo. Segunda coisa, precisamos contemplar as obras de Deus. A primeira coisa que nós vimos nesse texto é que nós precisamos estar alerta às orientações de Jesus. A segunda é que nós precisamos contemplar as obras de Deus, as obras de suas mãos. O Salmo 19, o verso 1, ele diz assim: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Por que eu li esse texto? Por que eu estou falando desse texto? Porque naquele texto anterior, o texto base, Jesus também vai nos trazer algo importante, que Jesus fala para aqueles homens, naquele tempo, naquele contexto, por conta da realidade que eles viviam naquele tempo, mas nós hoje também vivemos uma realidade. Qual é a realidade que nós vivemos hoje? Cada um de nós já sabemos da crise por todos os lados, mas toda essa realidade que está diante de nós, todas essas circunstâncias das quais nós estamos envolvidos, tem feito com que nós venhamos a perder a visão das obras de Deus, dos feitos que Deus tem feito em nossa vida, para a nossa vida, para que possamos contemplar. E aí Jesus começa a discorrer para eles no verso 26, dizendo: olhai as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Então, por conta das lutas da vida, das solicitudes, das dificuldades, das crises, nós às vezes deixamos de observar o belo que Deus tem colocado diante de nós. Muitas vezes, por causa da crise, da dificuldade, das lutas da vida, nós somos levados a não perceber os milagres de Deus ao nosso redor, à nossa volta. E é disso que Jesus está falando: olhai as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Então, cada um de nós somos importantes para Deus. Cada um de nós somos importantes para Deus e Ele tem cuidado de nós. Por isso, esse é um tempo onde nós somos desafiados a descansar em Deus, descansar no agir de Deus. Era disso que Paulo estava falando. Era disso que Paulo estava dizendo no capítulo de Filipenses, capítulo 4, no verso 13, quando Paulo vai dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo estava dizendo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que nós precisamos entender é qual o contexto que Paulo está dizendo isso. Qual é o contexto em que Paulo está declarando isso? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. É o que muitos de nós às vezes esquecemos, que o contexto, a realidade do tempo que Paulo está vivendo tudo isso, ele vai dizer bem antes desse texto, no verso 12, quando ele diz: sei estar abatido, sei também ter abundância de toda maneira, e em todas as coisas sou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância quanto ao padecer necessidade. É disso que Paulo está falando quando ele diz: posso todas as coisas, todas as coisas. Esse todas as coisas também é algumas vezes na nossa vida estarmos privados de algumas coisas. E nesse tempo, cada um de nós tem sido privado de estar cultuando no templo, de estar em comunhão, com os irmãos na igreja, mas esse tempo tem servido também para cada um de nós repensarmos quantas vezes poderíamos estar na igreja, mas não viemos. Quantas vezes deveríamos estar em comunhão com os irmãos na igreja, mas ficamos em casa, assistindo um filme, assistindo uma novela, fazendo seja lá qual for, e deixamos para poder ficar em casa simplesmente. Então esse tem sido um tempo que nós podemos
repensar a nossa vida, a nossa caminhada cristã diante de Deus. Posso todas as coisas, é saber que nesse momento eu estou sendo privado, mas não por minha vontade. Eu estou em casa, cultuando em casa, não por minha vontade, mas por conta das circunstâncias. E aí eu preciso agora relembrar e analisar e também repensar qual eram as minhas atitudes antes de ser privado nesse momento. E entender isso como um processo de mudança, para que possamos valorizar mais o nosso tempo com Deus, o nosso tempo que nós temos diante de Deus. Quantas vezes poderíamos estar louvando a Deus na igreja com os irmãos, participando da escola bíblica dominical, participando dos cultos à noite, participando da classe dos jovens, dos adolescentes, das mulheres, mas preferimos estar em casa, não participamos dos trabalhos. E agora o tempo, talvez é possível que você esteja repensando e sentindo essa falta. Mas é necessário que quando retornarmos, mantenhamos firme, junto, caminhando, e para que de fato possamos observar aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Mas muitas vezes, por conta da correria, por conta de outras coisas, perdemos o foco da nossa caminhada, e aí não conseguimos contemplar as obras de Deus da nossa vida, porque estamos distraídos com tantas coisas. E aí quando nós começamos a padecer, sofrer, e aí começamos a reclamar, e aí esquecemos do que Paulo diz: posso todas as coisas, mas ele diz posso todas as coisas após dizer tudo aquilo que ele passou, ter necessidade, passar fome, ter abundância, mas agora também ter, e ele soube lidar com tudo isso, porque ele sabia em quem ele cria. E aí quando nós começamos a reclamar de todas essas coisas, daquilo que está acontecendo, e não ficamos atentos para aquilo que Deus quer falar ao nosso coração nesse tempo, nós acabamos por nos distrair e de fato desviar do nosso caminho. Então esse é um tempo de termos uma reflexão da nossa vida. Será que temos contemplado as obras que o Senhor tem feito na nossa vida? Será que estamos perdendo de ver aquilo que Deus tem feito por nós? Partindo para o final desse texto de Filipenses, lá em Filipenses capítulo 4 ainda, no verso 19, quando Paulo dá essa declaração, dizendo posso todas as coisas naquele que me fortalece, lá no verso 19 a 20, ele vai dar uma declaração dizendo: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ora, o nosso Deus e Pai seja dada a glória para todos sempre. Amém. Nós podemos entender esse tempo de contemplar as obras de Deus também como um tempo de parar e ouvir a sua voz, parar e ouvir o seu agir, parar e sentir o seu cuidado por cada um de nós. Lembra de Marta? Jesus disse: Marta, estás ocupada, agitada com tantas coisas, mas uma só é necessária. E aí ele vai dizer: Maria escolheu a melhor parte. Muitas vezes nós, por conta dessa correria, agitação, preocupação, ansiedade, esquecemos que uma coisa só é necessária. Então esse tempo de reclusão, esse tempo que nós estamos vivendo, é possível também que seja um agir de Deus da nossa vida para chamar-nos a atenção, para nos chamar a um tempo de qualidade com Ele, a um tempo de meditação, a um tempo de reflexão diante de Deus. Então, quando nós começarmos a fazer isso, Ele vai nos abençoar e vai nos permitir a observar, a contemplar as obras das suas mãos em nossa vida. Pense nisso. Terceira coisa
que nós precisamos entender à luz desse texto é que o controle não está em nossas mãos. O controle não está em nossas mãos. É muito legal quando estamos em casa, estamos ali sentados no sofá e a gente pega o controle e bota no canal que a gente quer, bota na programação que a gente quer, bota no volume que a gente quer, bota a estação, seja lá que a gente quiser, porque nós temos controle na mão. Mas na nossa vida não é assim. Nós não temos o controle da nossa vida totalmente, né? Temos em determinadas coisas, mas o controle total da nossa vida, e aí eu não digo no sentido daquilo que podemos fazer, mas eu digo no tempo da nossa vida. E aí eu venho para esse texto aqui do verso 27, quando Jesus vai dizer: qual de vós poderá com todos os seus cuidados acrescentar um côvado à sua estatura? Qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? O significado de estatura aqui no verso 27, ele é incerto, porque podemos tratar para diversas direções. Ela pode ser traduzido como a medida da sua vida, a extensão da sua vida, o curso da sua vida, mas também esse texto, nesse sentido aqui, ele também pode estar tratando também no sentido de altura. É uma palavra grega que quer dizer elíquia, que ocorre 8 vezes no Novo Testamento, lá em João capítulo 9, verso 21, ela significa muito claramente idade. Então nós vemos que isso pode ser relacionado à altura, à medida da sua vida, à extensão da sua vida, ao curso da sua vida, à altura, mas também à idade, nesse sentido aqui. Então, idade, né, como vai dizer lá no verso 21 e 23, quando diz assim: tem idade, perguntaram, mas lá em Lucas 19, ela também significa claramente estatura, quando vai falar sobre a experiência de Zaqueu, né, que tinha falta de altura e não de idade. Então aqui no caso, no contexto de Zaqueu, está referindo-se à sua estatura, ou seja, à sua altura. A questão é, o que a palavra significa aqui na passagem paralela de Lucas capítulo 12, o verso 25, que diz assim: e qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, porque estáis ansiosas pelas outras? Se nós não podemos lidar muitas vezes com pequenas coisas, como podemos lidar com coisas maiores que fogem ao nosso alcance? Por isso eu fiz aquela pergunta provocativa no início, né? O que podemos fazer? O que podemos fazer diante de tudo aquilo que está diante de nós? Então aqui nesse texto ele vai dizer: qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado na medida da sua estatura, ou da sua vida, ou do curso da sua vida, ou da extensão da sua vida, ou até mesmo da sua idade? Não temos que esperar um tempo. Então é um processo que não está no nosso controle. Então nenhum de nós temos controle sobre determinadas coisas da nossa vida. Mas agora é exatamente nesse sentido e que eu quero trazer a nossa reflexão para esse tempo, para esse momento, trazer a nossa reflexão especificamente no sentido da extensão da vida. Por isso eu disse o tempo e as solicitudes da vida, porque o tempo está relacionado também a uma extensão, vamos dizer assim, né? a um tempo, um prazo. E aí é nesse sentido que eu quero trazer para nós também nesse tempo. É interessante que quando nós lemos esse texto de Mateus capítulo 6, o verso de 25 ao 27, é um texto muito rico que, se nós debruçarmos diante dele, nós gastaríamos aqui um bom tempo. Mas eu quero fechar apenas para deixar assim algo provocativo
para esse tempo, para nós meditarmos no sentido da extensão da nossa vida, em que nós não temos o controle de todas as coisas. E esse texto fala exatamente disso, né? O Salmo 90, o verso 10, ele vai dizer o seguinte: os dias da nossa vida chegam a 70 anos, e se alguns pela sua robustez chegam aos 80 anos, o orgulho deles é canseira e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Há outros textos que vai dizer que nós somos como vapor, passam muito rápido. Então, nós não temos o controle da nossa vida. Por isso, precisamos, de fato, entregar ao Senhor, confiar no Senhor, descansar no Senhor a nossa vida, descansar nele. Esse é um tempo de reflexão, onde nós não podemos, mesmo com todas as nossas preocupações, mesmo com todos os nossos cuidados, muitas vezes não temos o controle. Então o que precisamos fazer? Entregar na mão daquele que sabe e tem o domínio de todas as coisas. Nós precisamos fazer isso, entregar das mãos de Deus o controle da nossa vida, deixar que Ele venha a direcionar, porque os planos que Ele tem para a nossa vida é de trazer paz e não dor. Então nós precisamos confiar nele. E eu quero encerrar esse tempo de reflexão com o Salmo 37, quando ele diz assim: confia no Senhor e faz o bem, e habitarás na terra, e verdadeiramente serás alimentado. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. A palavra de Deus, ela é muito clara, no sentido de que quando a sua palavra vai dizer que o justo viverá pela fé. Não há outro meio, não há outra forma de seguir a Jesus senão pela fé e confiar naquilo que Ele tem feito. Porque nós não temos o controle com a duração da nossa vida, nós não temos o controle com o tempo em que estamos aqui. Por isso, nós precisamos desse texto, meditar de como nós temos administrado esse tempo que nós temos aqui, como nós temos feito uso desse nosso tempo, do tempo da nossa vida aqui na terra, como temos usado do nosso tempo, como temos, na verdade, quando o texto ele vai falar assim, do tempo da nossa vida, na verdade nós não temos esse tempo. A grande verdade é que nós não temos o tempo, nós apenas administramos, nós gastamos. Muitas vezes eu costumo dizer que quando completamos aniversário, na verdade nós não fazemos, nós gastamos. Quando completamos tanto ano de vida, na verdade nós já gastamos aquele tempo. E aí nós precisamos administrar esse tempo de forma proveitosa. E como nós podemos fazer isso? Diante daquele que nos conhece em toda a nossa estrutura. E aí quando nós confiamos diante de Deus, aquele que sabe toda a nossa estrutura, nós assim seremos, como esse texto diz: confia no Senhor, faz o bem e habitarás na terra, e verdadeiramente serás alimentado. E aí o verso 5 diz: confia no Senhor, confia o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Aliás, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Então Deus é aquele que nos conhece, Deus é aquele que esquadrinha os nossos corações, sabe as nossas necessidades. Portanto, precisamos confiar no Senhor, na sua palavra, nas suas orientações para a nossa vida, e entender que sem Ele nada podemos fazer, sem Ele não iremos de fato até o fim. Por isso precisamos dele, porque a palavra mesmo dele declara: sem mim nada podeis fazer. É a palavra de Deus que diz isso, que sem Ele, Jesus, nada podemos
fazer. E quando nós entendemos isso, todas as crises que estão diante de nós serão apenas circunstâncias, porque Deus estará no controle de nossa vida. E Ele estando no controle da nossa vida é o suficiente para vencermos os desafios desse tempo. Que Deus assim nos abençoe. E eu quero dizer para você, nesse tempo de luta, nesse tempo de crise, tenha fé, creia em Deus, confie que Ele está agindo, e agindo Deus, quem impedirá? Eu quero orar, agradecer pela sua vida, por esse tempo em que esteve aqui conosco de meditação na palavra do Eterno. Pai, obrigado, Senhor, por essa tua palavra lida nos nossos corações. Continue conosco, ó Deus, nos conduzindo, direcionando-nos na tua vontade. Que, ó Deus, nesse tempo de dificuldade, possamos entender que existe um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Por isso nós clamamos a tua graça, a sua misericórdia, o teu agir para esse tempo. Ser com cada vida de cada pessoa que tem de fato passado por necessidades, privações e provações nesse tempo, ó Deus, por conta de tudo aquilo que nós temos visto e ouvido. Pai, muito obrigado pela tua graça, muito obrigado pelo teu perdão. Eu oro agradecido no nome de Jesus, pedindo perdão dos nossos pecados. Amém e amém e amém. Muito obrigado pela sua presença aqui nesta sala, conosco através do Facebook, através do YouTube. Muito obrigado por estar nos acompanhando. Deus lhe abençoe e até o próximo encontro, se Deus assim permitir. A paz do Senhor.